Glória a Glória a Deus. Deus. Pai do Senhor, meus irmãos, amém? Quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus. Maravilha, meu irmão, um culto como esse. Se você não sentir Deus nesse lugar, tá difícil, viu? Se você não se alegrar num culto desse, você não vai se alegrar em lugar nenhum. Quem já sentiu a presença do Pai, diga glória a Deus. Podemos assentar, meus irmãos. Deus abençoe. É uma alegria, uma satisfação estar aqui mais uma vez com os irmãos. Louvo a Deus. Muito obrigado, minha bispa, pela oportunidade. Você tem abençoado a minha vida, a vida dos meus irmãos, minha família. Para quem não sabe, o Rondinelli é meu irmão, o Rondinelli mais velho, né? É uma alegria. Tem glória aí! E eu estava lembrando do hino, minha bispa, que a gente cantava ali em cima. E para te homenagear e homenagear o ministério também, pega aquele hino aí. Pai nosso que está no céu. O que o irmão quer que eu cante? Você lembra, do CD? Naquela época, lá você tinha uma equipe também que te abençoava, cantava, louvava. É uma oração. E antes da palavra, eu quero cantar com você essa oração. Talvez você entrou aqui nessa noite, você nem orou ainda. E você vai orar agora, através desse hino. Quem crê, diga glória a Deus. Então vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé? Explica que essa canção é uma oração do CD da igreja, irmão. A igreja tem um CD. Pois é. Há o quê? Uns 12 anos atrás, mais ou menos? Tem mais, né? 20 anos. Tem uns 20 anos, né? Meu Deus do céu, esse louvor me marcou naquela época. A gente ia lá, cantava, louvava. Retiro, né? Retiro, glória a Deus, coisas grandes que Deus fazia ali. E o Deus de lá é o Deus daqui também, amém? O Deus que abençoava lá é o Deus que abençoa aqui também. Então você vai fazer essa oração comigo. Eles fizeram uma oração, um hino com a oração do Pai Nosso. E foi coisa maravilhosa. Eu quero que você feche os teus olhos agora. Você vai ouvir essa oração e você vai orar também, porque é uma oração, é a oração do Pai Nosso. E você vai orar essa oração. Está com problema na sua casa, com o seu marido, com o seu filho? Comece a orar agora. Oração através do louvor. Feche os teus olhos. Glória a Deus. Essa canção foi dada pelo nosso ministério. É a autoria do nosso ministério, queridos. É a oração do Pai Nosso, é bem fácil. Padejão, tamo junto. Feche teus olhos, ora ao Senhor, é uma oração. Glória a Deus. A Bíblia diz que a casa de Deus é casa de oração. Então vamos adorar e orar. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feito na sua vontade, assim na terra como no céu. Quem pode orar? Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, o pão nosso de cada dia, nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos dos dias maus. Pois teu é o reino, pois teu é o reino, pois teu é o poder, pois teu é o reino, pois teu. Levanta tuas mãos sobre a banana.
trazer aqui uma breve palavra ao seu coração. Acho que num culto como esse, se a bispa desse a bênção apostólica, já estaria abençoado, já estaria garantido, você já voltaria para sua casa com a sua bênção, com a sua vitória, com um coração alegre por ter adorado ao Senhor. Mas diga-se comigo, ó, culto sem palavra não é culto. Amém? Tem que ter palavra ministrada ao seu coração. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 7, verso 11. Glória a Deus. Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 7, verso 11. Deixa eu te perguntar, cadê aquele rapaz que estava sentado aqui? Foi embora? Mas ele foi embora? Foi embora, chegou embora? Foi. Tá. Vamos orar por ele, tá bom? Sim. Vamos orar por ele. Evangelho de Lucas, capítulo 7, verso 11. Glória a Deus. Vamos orar. Deus tem uma obra muito grande na vida dele. Algum parente dele aqui? Sim, é minha mãe dele. É, né? Amém. Não se preocupe que o Senhor está cuidando, viu? O Senhor está cuidando. O Senhor está cuidando. Em nome de Jesus. Lucas capítulo 7, verso 11. Diz assim, ó. Poucos dias depois, Jesus foi para uma viagem para uma cidade chamada Naim. E com ele ia muito dos seus discípulos e uma grande multidão. Diga-se comigo, volta um pouquinho, querido, por favor. Diga-se comigo, ó, discípulos e multidão. Mais uma vez, discípulos e multidão. Diga assim, ó, discípulos é diferente de multidão. Pergunte para o seu irmão aí, ó, você é discípulo ou você é multidão? Preste atenção. Jesus saiu de uma cidade, foi para outra cidade e um grande número de pessoas a rodeava ele. E eram os discípulos e uma grande multidão. Diga-se comigo, a multidão segue para receber. O discípulo segue porque ama. Tem discípulo, diga glória a Deus. Diga assim, ó, multidão desiste fácil. Discípulo, ele vai até o fim. Diga assim, ó, multidão, diga multidão, acha que já sabe de todas as coisas. Mas diga assim, ó, discípulo permanece aprendendo aos pés de Jesus. Diga assim, ó, multidão é curiosa. Diga, mas discípulo tem compromisso, comprometimento. Diga assim, ó, multidão só vem para receber a bênção. Discípulo vem para buscar o dono da bênção. Diga assim, ó, multidão diz assim, ó, o que o Senhor pode fazer por mim hoje? A multidão diz isso. O que o Senhor pode fazer por mim hoje? Agora diga assim, o discípulo, ele diz assim, ó, o que eu posso fazer pelo Senhor? Tem discípulo aqui? Diga glória a Deus. Deus já está falando. Diga assim, ó, eu não sou da multidão. Diga, eu sou discípulo. Tem discípulo? Diga glória a Deus. Então vamos continuar. Verso 12. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava para fora um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia, olha aí, olha que coisa, irmão. E com ela ia também uma grande multidão da cidade. Diga assim comigo, ó, na primeira multidão tinha discípulos. Nessa multidão não tinha discípulos. Continuando. Logo que o Senhor a viu, encheu-se de compaixão por ela e disse-lhe, não chores. Verso 14. Então chegando-se, tocou no esquife, e quando pararam os que o levavam, disse, Jesus dizendo, moço, eu te digo, levanta-te. Verso 15. E o que estivera morto sentou-se e começou a falar. Então Jesus entregou a sua mãe. E o medo se apoderou de todos.
e glorificava a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou a sua igreja. Senta louvando e glorificando o nome de Jesus. O que é isso? Diga-se comigo, ó, parando o enterro. Diga para o seu irmão: parando o enterro. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus, ele sai de uma cidade. Ele estava em Cafarnaum. Se você ler o capítulo 7, você vai ver isso. Jesus está numa cidade chamada Cafarnaum. E lá em Cafarnaum, Jesus realizou grandes milagres. Jesus fez muitas maravilhas. Quando de repente Jesus chega para os seus discípulos e diz assim: ó, vamos agora para uma outra cidade. E esta cidade chamava-se Naim. Diz os historiadores que era mais ou menos 47 quilômetros de caminhada. E Jesus agora sai da cidade de Cafarnaum com os seus discípulos e uma grande multidão. Escute, está no texto. Jesus sai com os seus discípulos e também sai com ele uma grande multidão. Aquela multidão estava ali abraçando Jesus, apertando Jesus, caminhando com Jesus. Uma multidão alegre, uma multidão feliz. Por quê? Porque Jesus estava no meio, Jesus estava no centro. E os irmãos sabem que aonde Jesus está, ele realiza milagres extraordinários. Então, uma grande multidão cercava Jesus. Uma multidão de pessoas alegres, felizes, cantando, louvando, igual você nessa noite, está aqui, ó, feliz, alegre, cantando, jubilando, comemorando 25 anos do ministério, bênção, palavra de Deus para a sua vida. Quem está feliz, diga glória a Deus. Pois é, Jesus sai de Cafarnaum com uma grande multidão e ele vai agora em direção a uma outra cidade chamada Naim. Quando ele chega perto do portão da cidade Naim, Jesus, os seus discípulos e a sua multidão se depara agora com uma outra multidão. Escute isso. Jesus com seus discípulos e uma grande multidão do seu lado. Não se esqueça, uma multidão de pessoas alegres, felizes, cantando, louvando, tocando em Jesus. Olha que privilégio. Quando de repente Jesus chega perto do portão da cidade de Naim, ele se depara com uma outra multidão. Porém, a outra multidão era totalmente oposta à multidão de Jesus. Por quê? Porque a multidão de Jesus estava andando com a vida. Minha bispa, a outra multidão estava andando com a morte. A multidão de Jesus estava alegre. A outra multidão estava triste. A multidão de Jesus estava andando com a vida. A outra multidão estava carregando literalmente a morte. Pois Lucas vai dizer que quando de repente sai uma outra multidão e na frente desta multidão uma mulher. Olha a situação desta mulher. Lucas vai dizer: e na frente desta multidão estava uma mulher viúva. Guarde isso, irmão. Uma mulher viúva. Algum tempo atrás, aquela mulher passou pelo mesmo caminho, carregando morto o seu marido. Aquele homem que cuidava dela. Aquele homem que protegia. Aquele homem que era tudo para ela. Quando ela vai tentando se recompor, quando ela vai tentando aceitar a dor da perca do marido, a morte sem piedade entra de novo na casa dela. E agora, para piorar a situação, leva o seu único filho. Diga comigo, único filho. Para a mulherada aqui, ó, para a mulherada aqui, eu acho que perder o marido já é difícil. Imagina perder o filho. E pior ainda, o único filho. Ela não tinha vários filhos, ela tinha apenas um filho. Então a morte sem piedade entra na casa desta mulher, leva o seu marido. O tempo passa, ela vai tentando aceitar a dor da perca, quando de repente a morte entra de novo e leva o seu único filho. E agora esta mulher vai em direção ao cemitério
Porque segundo a cultura da época, o cemitério devia ficar fora da cidade, do portão, do muro da cidade. E agora esta mulher vai em direção ao cemitério para sepultá-lo, o seu único filho. Aquele menino que dava carinho, aquele menino que dava atenção, aquele menino que protegia ela, aquele filho que era tudo para ela. Aquele menino futuramente iria casar, iria ter filhos, iria dar netinho para ela. Aquele menino era tudo. Mas a morte sem piedade entra na casa desta mulher. A primeira lição que eu aprendo aqui, que eu quero que você saia daqui nesta noite convicto e sabendo que o fato de nós servirmos a Deus não significa que nós não teremos problemas, não teremos dificuldade. Esta mulher agora vivencia uma das piores crises da sua vida, porque agora ela vai em direção ao cemitério para levar o seu filho, e ela vai carregando, ela vai na frente, carregando o seu filho. Quem sabe aquela mulher perguntou, como tem algumas pessoas que perguntaram para Deus aqui, por que, Senhor? Por que estou vivenciando isso? Por que estou sofrendo? Por que estou passando por momentos difíceis na minha vida? Aquela mulher estava carregando ali o seu filho, chorando, inconsolável, quando de repente Jesus chega. Diga glória a Deus. Não, acho que você não entendeu. Quando de repente Jesus chega, e quando Jesus chega, ele muda o repertório. Quando Jesus chega, ele muda a situação, porque ele olha, ele para aquele cortejo, e ele olha para aquela mulher e diz para ela assim, mulher, não chores. Irmão, como não chorar? Diga comigo, pergunte assim comigo, como não chorar? Já havia perdido o marido, agora estava sepultando o seu único filho. Aí se depara com Jesus. Jesus vê a situação dela e Jesus olha para ela e diz assim, mulher, não chores. Muitas pessoas tentaram consolar aquela mulher. Muitas pessoas colocaram a mão no ombro daquela mulher e viraram para ela e falaram assim, não fica assim não, é assim mesmo. Fazer o quê? É a vida. Muitas pessoas tentaram consolar aquela mulher, mas ninguém pôde consolar aquela mulher. Mas quando Jesus chega, Jesus vira para ela e disse, não chore. Jesus estava dizendo assim, mulher, muita gente tentou te consolar, muita gente tentou aliviar o teu sofrimento e não resolveu, mas eu cheguei, e quando eu digo não chores, eu estou dizendo, eu vou mudar o quadro, eu vou mudar a história. Aí Jesus para o cortejo e vai em direção ao esquife, que na linguagem atual seria um caixão, a maca, e toca na maca. E quando Jesus toca, Jesus vira para aquele moço, para aquele filho dela, e libera uma palavra de vida, dizendo assim, jovem, eu te digo, levanta-te. Ressuscita. E quando Jesus libera esta palavra, na mesma hora, o moço, se tu não der glória a Deus, viu? O moço ressuscitou para a glória de Deus. Diga assim comigo, irmão, diga assim comigo, Jesus. Não, mais forte, diga, Jesus venceu a morte sobre os outros e sobre si mesmo. Eu vou repetir mais uma vez, diga comigo, Jesus venceu a morte sobre os outros e sobre si mesmo. Um dia Jesus morreu, mas ao terceiro dia a morte não o pôde deter, a morte não o pôde segurar, e ele ressuscitou dentre os mortos, e ele está vivo aqui nessa noite para ser adorado e para ser glorificado. Diga assim comigo, diga assim comigo, diga assim comigo, nós, não, mais forte, diga nós somos privilegiados. Diga assim, nós somos a única religião que o fundador está vivo. Eu vou repetir.
Nós somos a única religião que o fundador permanece vivo. Se você for no túmulo de Maomé, lá está escrito: aqui jaz Maomé. Se você for no túmulo de Buda, lá está escrito: aqui jaz Buda. Se você for no túmulo de Allan Kardec, pai do Espiritismo, lá está escrito: aqui jaz Allan Kardec. Mas se você for no túmulo de Jesus, lá em Jerusalém, lá está escrito: ele não está mais aqui, porque já ressuscitou. Você pode aplaudir, você pode aplaudir, você pode aplaudir, você pode. Jesus está vivo! Diga assim comigo: Jesus está vivo. E eu falei com ele hoje. Aí olha, agora é o que é bom, agora é o que é bom, eu vou terminar. Jesus, diga, Jesus fala para aquele moço: levanta-te. E na mesma hora, o moço despertou, levantou, e a multidão, se tu não der glória a Deus, viu? A multidão que estava triste, carregando o morto, agora ficou alegre. A multidão que estava carregando a morte, agora se transformou em vida. Ou seja, eram duas multidões, se tornou uma só multidão, louvando e glorificando o nome do Senhor. Aí agora, irmão, a Bíblia diz que Jesus devolve o filho para a mulher. Parece que eu vejo a cena agora. Aquela mulher agora louvando a Deus, porque ela saiu de casa triste, ela saiu de casa oprimida, ela saiu de casa totalmente destruída. Mas quando se encontrou com Jesus, Jesus mudou a história. Porque quando a gente se encontra com Jesus, irmão, a nossa vida muda, a nossa história muda. E a Bíblia diz que Jesus devolve o seu filho para ela. E ela volta para casa, se tu não der glória a Deus, viu? Ela volta para casa com o seu milagre. Diga para o seu irmão: seja profeta, aponta o dedo para ele e diga assim: ó, eu não sei como você saiu de casa. Não, é 25 anos, irmão, é 25 anos, vamos lá. Eu não sei como você saiu de casa. Talvez você saiu triste, abatido, angustiado. Mas diga aí, mas você vai voltar para casa abençoado. Aleluia! Aquela mulher voltou para casa com a bênção dela. Aí, irmão, para nós finalizar, a equipe de louvor já subiu o procedimento aí. Para nós finalizar, eu fico imaginando, minha bispa, o cemitério. Porque se estava morto o menino, então é necessário que se abra uma cova. E eu fico imaginando o coveiro. O coveiro chegando para o amigo dele e dizendo assim: rapaz, vamos abrir uma cova, porque está vindo aí mais um camarada para a gente sepultar. Diga comigo assim, ó, meu. Diga assim comigo, irmão, ó. Sempre, mais forte, sempre haverá um coveiro para tentar frustrar os planos de Deus na sua vida. Não estou falando mal da profissão dos coveiros, viu? A profissão do coveiro é bênção, mas eu estou espiritualizando a coisa. Sempre tem alguém que vai tentar parar você. Sempre tem alguém que vai tentar desanimar você. Minha bispa, 24 anos, 25 anos, nesses 25 anos, quantos coveiros não se levantou na sua vida? Muitos! Vai parar, não vai dar certo, a igreja vai fechar, não tem esperança, agora não vai para frente. Quantos coveiros? Mas quando Deus realiza o milagre está garantido. O milagre está garantido. Eu fico imaginando os coveiros abrindo a cova. Daqui a pouco está chegando aí mais um. Vamos abrir a cova. Aí, irmão, aí fica em pé. Fica em pé, porque daqui a pouco você vai passar pela tenda aqui. Olha que coisa. O coveiro abre a cova e vira para o amigo e diz assim, ó:
o enterro será às 10 horas da manhã. Imagina se fosse hoje. Às 10 horas da manhã, vamos enterrar mais um moço. Aí daqui a pouco os coveiros abrem a cova, termina a cova e fica esperando o morto chegar. Dá 9h30, nada do corpo. Dá 9h40, nada do defunto. Varão, eu lembro de tudo. Dá 10 horas, nada do cortejo, nada da família, nada do morto. Aí o coveiro olha pro outro e diz assim: rapaz, tem alguma coisa errada. O velório, a sepultura está aberta, o enterro está marcado para 10 horas e não tem ninguém, não chegou ninguém. Aí quem sabe pega o WhatsApp, pega o telefone e liga para a família. Quando atende: ô dona Ambrósia, assim que o filho fala. Dona Ambrósia, porque é o seguinte, está marcado aqui um velório, está marcado aqui um enterro para as 10 horas da manhã e não chegou ninguém. O que aconteceu? A dona Ambrósia, mãe do menino, responde assim: rapaz, se tu não der glória a Deus, viu? Tu não está sabendo não, rapaz. A notícia não chegou ainda não, rapaz. O menino está vindo, rapaz. O menino está vindo. Diga comigo, não haverá. Mais forte, não haverá. Não haverá sepultamento das bênçãos de Deus na minha vida. Diga comigo, não haverá sepultamento das bênçãos de Deus na minha vida. Cadê as mães? Levante as mãos, só as mães. As mães. Eu estou liberando uma palavra profética para a sua vida nessa noite. Nesse 24º, nesse 25º aniversário da igreja do ministério. Eu estou profetizando. Fica tranquila, mamãe. Fica tranquila, porque Deus está cuidando dos seus filhos. Eu vou repetir. Deus está cuidando dos seus filhos. E olha o que o Espírito lhe faz entender. Se tiver alguém aqui, alguma mãe, alguma mulher, mãe não, porque não é mãe ainda, mas uma mulher que é estéril e sente vontade de ser mamãe, eu estou profetizando no 25º aniversário dessa igreja. Vai girar, vai girar, vai girar, vai girar. E os coveiros, escute isso que eu estou profetizando de olho aberto, viu? E os coveiros verão o teu milagre. Levanta sua mão em direção à sua casa. Levanta sua mão em direção à sua casa. Levanta sua mão em direção à sua casa. O Senhor fez um milagre na casa da vida daquela mulher. O Senhor deu livramento para o filho daquela mulher. Deus está dando livramento nessa noite. Deus está dando livramento nesta noite. Levanta a mão no choro. E cuidar de você e jamais te esquecer. Ele sabe de tudo e você está passando e mandando dizer que ele está passando. Segura só um pouquinho. Levante a sua mão em direção à sua casa. Deus está realizando um milagre na sua casa. Aquele homem atribulado, o Senhor está dando vitória. Aquele filho que está dando trabalho, o Senhor está dando vitória. Aquela casa na justiça, o Senhor está dando vitória. Esta enfermidade, o Senhor está dando vitória. Esta afronta, o Senhor está dando vitória. Levante a mão e comece a orar pela sua casa. Começa a orar.
Receba essa palavra que é profética para a sua vida. E de todos se apoderou o temor. Diga comigo, e de todos se apoderou o temor. Sabe o que o texto está dizendo? Que o milagre foi tão grande, que o milagre foi tão horrível, que o milagre foi tão sobrenatural, que teve gente que ficou espantado. E dizia assim, e Deus disse, e glorificava a Deus dizendo, um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Sabe o que Deus está dizendo? Sabe o que Deus está dizendo? O teu milagre, eu não saí lá do outro lado para brincar com as tuas emoções, não. Eu estou aqui como homem de Deus, como profeta de Deus. O mesmo Espírito que usa a bispa está me usando agora para dizer para você, escute. O que Deus vai fazer na sua vida vai virar notícia. Vai repetir. O que Deus está fazendo na sua vida vai virar notícia. Agora. Só que eu tenho raiz, o povo que eu tenho você. Só quem tem raiz, alguém vai chorar o que eu chorei. E aí adorar, como se nada tivesse acontecido. E aí adorar. Eu quando fui ferido e machucado, minha raiz veio. Levanta a cabeça. Levanta a cabeça. Peguei raiz, não importa o que eu suportei. Cadê você, vencedor? Peguei raiz, cadê você, vencedor? Pra chorar o que eu chorei. Levante a cabeça, brother. Vem, vai, a séria. Glória a Deus. Diga assim comigo. Esse ano foi muito difícil para mim. Mas diga assim, o ano que vem também vai ser difícil. Você acha que eu ia te enganar? Você acha que eu vou passar na tua cabeça? Diga comigo, ano que vem também será muito difícil. Mas diga comigo, mas o ano que vem, o Deus que me abençoou nesse ano estará também me abençoando no ano que vem. Vai cantar o hino da vitória.
glorifica o Senhor. Só o Senhor é Deus. Forte, né? O negócio é forte. Levante as tuas mãos. Só abaixa um pouco o som, que eu achei muito alto. Abaixa um pouco mais, porque aqui para não trabalhar nem a estourar e nem se concentrar, porque aqui nós vamos passar na tenda. Eu, pastor Fabrício, a Madinha também vai estar na intercessão. Mas eu e o pastor Fabrício na frente aqui, o negócio vai me ajudar, né, pastor? Nós somos bobinhos. Deus. Vocês fiquem em intercessão por nós e Deus vai fazer uma obra aqui.